Olá, tudo bem? Que bom, gente! Que delícia! Que tarde maravilhosa! Bom estarmos juntas. Eu começo pedindo licença aos meus mais velhos, pedindo licença aos artistas, pedindo licença a Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, pedindo licença a Chimamanda, a Carolina Maria de Jesus. Eu peço licença a todas essas mulheres que fazem parte da minha vida, da minha história, é, e me constrói como mulher. Eu vou começar a me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Kelly Espínola, do Teatro Negra Atitude. Eu sou produtora e atriz, contadora de histórias e palhaça. E hoje a gente vai falar do livro Hibisco Roxo de Chimamanda. É esse livro aqui, ó. Esse livro deve estar aparecendo porque ficou espelhado, né? Mas só para vocês verem a capa, é de Chimamanda. Chimamanda, ela é uma autora nigeriana. Ela nasceu em 1977. E por que escolher esse livro? Esse livro, primeiro porque eu estou escolhendo e eu dou preferência a leituras de mulheres negras. A minha pesquisa na faculdade é o protagonismo de mulheres negras. E o Hibisco Roxo, gente, tem uma mulher negra nigeriana como escritora. A principal da trama é uma família, na verdade, muito rica. É uma família com privilégios. E nessa família tem o Eugênio, que é o pai. Esse pai, ele é um pai autoritário, ele é fanático religioso e ele obriga essa família a seguir os preceitos da religião dele, que é católica. Ele foi colonizado, vieram os missionários, ele se converteu a essa outra religião e ele passa a obrigar a família a fazer parte dessa vida dele, dessa religião. E ele oprime a família, sabe? O livro fala de abuso moral, de abuso físico. E é muito instigante como que a Cambili, ela é a principal, ela que narra toda a história, ela que conta essa história, ela não consegue falar, sabe? Quando ela tá com os primos dela, ela não consegue falar porque por tanta opressão que ela sofre por causa do pai. E ela tenta agradar o pai o tempo inteiro. Sabe o que, assim, aquela questão do abusador, né, gente? O abusador, ele faz você acreditar que você está errado o tempo todo. E como sair desse abuso? E eu vou aproveitar e vou chamar pessoas para conversar comigo, pessoas que leram, pessoas que não leram esse livro. Eu vou começar pela Sara, maravilhosa. Sara, vou te chamar aí, Sara. Sara! Olá, todo mundo que está aqui acompanhando essa live. Eu sou a Sara, estudante de teatro de licenciatura. Pesquiso teatro negro, contação de história e performance. Fazia parte do grupo Contos de Mitologia, que deu muita base para os meus processos e para as minhas caminhadas dentro da academia. E também do Literafro. Mas a gente não é só academia, né? Então eu também sou escritora de contos e poesia, sou cozinha, adoro cozinhar. E estamos aí para trocar um pouquinho sobre esse livro que afeta tanto a gente, né? Que Sim, vem falando de relatos pesados. E como você comentou, né, Kelly, que é um livro que fala de abuso e de silenciamentos, né? Que a sim. personagem principal não consegue conversar. E aí, dentro das últimas leituras que eu tenho feito, e pensando em Bisco Roxo, pensando no livro da live da semana passada, pensando no livro da Scholastic Mukasonga, que eu li há muito pouco tempo, como a violência ela é presente
em todas essas trajetórias, em todas essas narrativas. E como o Sim, silêncio faz parte dessa construção, o medo da fala. E como que o sim. papel, por ele aceitar tudo, como eles conseguem trazer com riqueza de detalhes as dores que são sentidas, né? Porque às vezes com a fala a gente não consegue uma violência, uma dor, e quando a gente fala as pessoas não acreditam que a gente passou por aquilo. Sim, E a quando a gente é gente vai lendo, desacreditada, né? O tempo inteiro. e aí a gente vai lendo, cada página vai trazendo um mundo de violências e dores e sofrimentos, ao mesmo tempo que vem mostrando poesia, que vem mostrando as curvas, os cheiros, os aromas, os sabores, Sim, a língua, a cultura. E aí eu fico pensando na relação, principalmente dessa ideia do homem, como ele é violento e como, em nome de Deus, ele oprime, ele violenta e sim, ele coloca em risco a própria família. Em nome, sim. sabe, ao ponto de recusações, ao ponto de recusar o próprio pai. E tem um trecho lindo, 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 lindo nesse livro, que é o momento do avô, né, um momento de oração. E que aí mostra que ele não é um sem fé, mas pelo contrário, a fé dele está em outro lugar, que está numa Sim. relação com a terra, com seus ancestrais, com o canto, com a dança, e que não tem um momento de oração, mas que o tempo todo é oração, Sim. que eu acho que isso é muito precioso nesse livro, né? Eu fico pensando do abandono dos nossos mais velhos, né? Sim, 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 Porque como Eugênio que o faz livro... isso. Ele, por causa de uma fé, ele abandona o próprio pai e acredita que o pai é pagão, não aceita o pai dentro da casa, não aceita os filhos dele junto com esse pai, sabe? Ele não teve esse cuidado com o próprio pai. Isso me deixou muito triste, me deixa muito triste dentro desse livro. Pois é, gente, caiu. A internet da Sara caiu. Tá tudo bem. Então, vamos voltar aqui. Vamos ver? Vou chamar mais pessoas aqui. É a Ana Paula, gente. Que maravilhosa. Ei, Ei, garota! Kelly, tá joia? Você tá joia? Que saudade! Também, Kelly, eu tô amando essas lives suas, assim, tá sendo maravilhoso. Que Essa bom! discussão, assim, é muito incrível a gente discutir a literatura, né? Porque a literatura, ela proporciona essa experiência de alteridade, de Sim, encontro com o outro. E eu, quando li esse livro da Chimamanda, só tem um dela que eu não li, que é Meio Sol Amarelo, e por enquanto esse livro é um dos meus favoritos, porque eu me identifiquei bastante com ele. Eu também fui criada numa família católica, bem católica, uma família que ainda não compreende, ainda não tem uma certa compreensão com as religiões de matriz africana, então eu cresci assim e fui me desconstruindo ao longo do tempo. Então eu acho quanto que a colonização ela interfere. O que eu acho que ficou muito marcado para mim nesse livro foi sim, exatamente isso. O quanto que a colonização interfere nos nossos processos de afeto, de sim, relação com o outro, o quanto nos priva de uma vida plena com os nossos. Isso daí me sim, marcou demais. E uma coisa que me marcou muito nesse livro também foi a forma como a Chimamanda ela construiu essa narrativa. Ela fez uma coisa que eu acho que todo mundo que faz arte procura fazer, né? Que é humanizar os personagens. Ela humanizou sim, demais os personagens de uma forma que eu cheguei a pensar, gente, mas esse cara, o pai da Cambile, gente, mas que questões que esse cara tinha, né? Porque ele, pelo que eu percebi ali no livro, a única expressão de amor que ele realmente ele manifestava era com os filhos dele. sim, Ele dá a entender que ele amava os filhos, mas ele não consegue se libertar desse processo colonizador, ele não consegue se libertar desses preconceitos, ele não sim. consegue amar verdadeiramente.
não é isso? E eu achei assim, É, e ao mesmo tempo ele era um cara considerado progressista, né? Ele tinha um sim, jornal subversivo, ele sim, ajudou um jornalista que foi preso. Ele parecia que sim, ele era um cara assim, totalmente contraditório, porque ao mesmo tempo que ele maltratava a família, que ele é, fazia a esposa dele perder todos os filhos que ela tinha, que ele sim, aplicava castigos horrorosos aos filhos, ao mesmo tempo sim, ele tinha um lado progressista. Então eu acho que ali ela conseguiu humanizar e ele ficou ele era um cara dividido, né, entre esse processo de colonização e uma coisa que ele ainda acreditava que era o certo, né? E ele não é, conseguiu superar isso. Eu achei que isso que foi impactante, né? Como que ele conseguiu destruir toda a vida de uma família é, e tendo ainda um pouquinho de um pensamento progressista, como que isso interferiu, né? E assim, sim, eu fiquei muito tocada com esse livro. Esse livro me fez fazer muitos paralelos com o momento atual que a gente está passando aqui no Brasil, com essa sim, perseguição às religiões de matriz africana, com sim, esses ramos, né, da Igreja Católica, que não é toda a Igreja Católica, mas tem uma corrente que é muito conservadora, é muito preconceituosa, com vários ramos, várias correntes das igrejas protestantes, e também. tudo que as religiões de matriz africana sofrem, que as pessoas sofrem, e quanto que isso afeta os nossos relacionamentos, né? Os nossos Sim, amores, a nossa família, o quanto que esse processo ele prejudica, não deixa a gente viver uma vida plena. Esse livro realmente exatamente. é muito marcante, gente. Eu recomendo quem não leu, leia, porque a gente percebe claramente o que a gente está vivendo, né? Agora. E É. assim, aqui no Brasil a gente faz, apesar de tudo que ela fala na Nigéria, aqui a gente faz esse paralelo. Mas também, em contrapartida, eu achei a história da tia Fiona me tocou muito, porque ela que Também. vem pra. Isso. É, Não é? e é Tia muito legal. Fiona, gente, o livro é tão palpável para mim que eu senti as gargalhadas da tia Fiona. Isso. Não é? A gente se identifica com ela. Não é? E Foi com o ela que é eu uma mais me mulher. identifiquei. E ela é uma mulher incrível, maravilhosa. E a Amanda humanizou ela de uma forma que Sim, colocou ela como uma mulher que luta, uma mulher batalhadora, uma mulher progressista, mas uma mulher que também sofre com isso, né? Uma mulher que sim, perde oportunidades de trabalho, uma mulher que ela não consegue, que também tem ela também sofre. Ela é uma mulher que luta, uma mulher batalhadora, uma mulher que está contra esse sistema colonial, mas é uma mulher também que às vezes ela não tem o apoio do irmão, né? Não tem o apoio não tem. da Não tem. família do irmão. E eu acho muito interessante também como que, quando você está falando do Eugênio, como que ele ajuda várias pessoas, várias instituições. Ele ajuda as pessoas da comunidade, por exemplo, porque ele é muito abastado, é dono de um jornal, ele é dono de vários supermercados, né? É, Fábricas, né? A família é muito rica. E tem o Jaja, né? Que é irmão de Cambili, que é esse jovem rapaz, jovem homem, né, que está na puberdade, que também sofre uma transformação com a tia Fiona, né? Eu isso. achei isso muito interessante. O livro é muito lindo, é muito bem escrito, tem que ler, tem tudo no livro. É muito maravilhoso. E assim, eu estou muito alegre que você tenha está nesse projeto, proporcionando essas discussões com a gente, levando essa literatura para mais pessoas. Está de parabéns, pessoal do Teatro Negro Estudante, Obrigada. parabéns. É muito bom no momento difícil como esse que a gente está vivendo, um momento Sim. em que né, o mundo está caindo na nossa cabeça, compartilhar esses momentos com vocês. Muito obrigada, viu, Kelly? Obrigada. A gente que Beijo. agradece, viu? Um grande beijo, obrigado pelas suas considerações, viu, Ana Paula? Beijo para Você você nem se também. apresentou, garota. Se apresenta pra gente, que aí eu chamo outra Gente, pessoa. Se tá. apresenta. Gente,
viu? Meu nome é Ana Paula, eu trabalho na biblioteca de uma escola da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e estou no mestrado na PAI. É só mulher poderosa aqui nesse lugar, gente. Prazer é Obrigada, meu. viu, Ana Paula? Eu vou chamar outras pessoas que querem falar. Tá, E beijo, aí, ó, fica até o final que vai ter surpresa. beijo, tchau. Tchau. Gente, que alegria! Lemos no clube de leitura Mulheres Porto Seguro, foi um sucesso. Bora falar comigo? Bora, posso te chamar? Olá! Sim, o meu nome é Ellen, eu sou mediadora do Leia Mulheres de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Acho que foi em 2019, já faz um tempinho que a gente leu o Disco Roxo, assim, foi um livro maravilhoso. Sim. Eu adoro ela, já li todos os livros dela e o Disco Roxo eu acho que é um livro muito potente. Ele fez um sucesso, assim. Foi uma reunião muito forte para nós. Sim. É muito lindo esse livro. Tem muitas discussões das religiões de matriz africana. Tem também da violência doméstica. Eu acho que mais me pega, sinceramente, assim, que mais me pegou foi a violência doméstica. Foi o abuso, sabe? Eu acho que ele é um livro, claro, da minha perspectiva, assim, como mulher, não consigo imaginar uma mulher que leia esse livro e não vá se identificar em algum Sim, aspecto muito forte, né? Cresci numa família adventista e a gente vê muitas similaridades, né? Como uh, essas religiões que tratam o cristianismo como sendo uma propriedade, elas limitam, né, as outras expressões de fé. E isso me pegou muito no livro. A questão da violência física, né, ela é muito forte. Eu acho que uma parte que a Chimamanda, entre muitos talentos dela, é conseguir colocar a violência, ela é brutal, ela é sim, escrita, né, ela é escrita de forma brutal, mas ela não é gratuita. Eu já li livros que tinham questões de violência que te incomodam um pouco porque tu não consegue entender muito bem qual é o significado dela na trajetória, né? Às vezes parece só que precisa ter violência e daí se torna algo até como sexualizado, algo muito ruim. E a Chimamanda, ela consegue colocar de uma forma muito explícita, sim, sem ser gratuita, né? Ao contrário. exatamente. E lembrando que agora, na pandemia, infelizmente, o abuso físico contra mulheres subiu 50%. E aí eu fico pensando, sabe, que é tão próximo da gente que a gente acha que não, mas tá, o abuso, o abusador está muito próximo da gente, sabe? E ela traz de uma forma lindíssima. Eu achei surpreendente o livro também. Ele sempre vai te pegando, né? Ela Sim, não é, tu não imagina como vai terminar, né? Tu torce exatamente. muito para várias coisas, mas eu também é uma questão importante que eu acho que desmistifica, talvez, não sei se tanto na ideia da Nigéria, mas no Brasil, como a violência doméstica sendo algo de classes baixas, né? Sim, Ou mais frequente em classes baixas, e nós temos ali uma família não só bem de vida, mas muito poderosa, né? Onde a sim, violência é muito presente, né? exatamente. Sim, maravilhoso. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi através de uma pessoa em comum, né, a indicação dessa live, porque é um livro maravilhoso. Eu gostaria de Sim, ouvir falar sobre ele e sobre a importância da gente valorizar as autoras negras e as narrativas sim. com personagens negros como protagonistas. Obrigada pelas suas considerações, Ellen.
Gente, olha que legal, Mães de Luta, MG entrou. Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Prêmio Leda Maria Martins presente. Ei, Eunice! Ei, Ai, peraí. garota! Entrei aqui, do nada, pá! Entrou! Eu tô tentando entrar. Eu tô tentando entrar sem te cortar, mas aí entrou sem eu querer. Oi, Eunice, tá tudo bem? É só um Peraí. bate-papo da tarde, Pois é. assim. E aí, o que você Então, tá achando do livro, do pouquinho que eu falei do livro? Eu não quero dar muito spoiler, porque eu quero que as pessoas comprem o livro. não, Mas o pois que você é. achou? Agora, ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando assim, no período da chegada dos escravos no Brasil. Hum, Eu fiquei pensando por causa dessa coisa da linguagem, da proibição, inclusive, da Igreja Católica a partir dos jesuítas, que foi o que aconteceram com os índios e com os escravos, né? Então, uhum, quando dizima do sujeito, do ser humano, quando tira do ser humano, da gente, a nossa capacidade de linguagem, que é o que nos define enquanto humanos, né? Porque o bicho não fala a linguagem que nós sim, falamos, né? O bicho tem a sim, linguagem dele e nós temos a nossa. Então, o que define nós, enquanto pessoas humanas, é a forma que a gente fala. E aí, quando tirar isso da gente, ela tem uma narrativa, né, que ela conta um episódio que o padre deixa elas cantarem um momento da música na língua sim. deles, né? Sim, Mas exatamente. nesse momento que canta não pode sorrir. Aí eu fiquei lembrando na palhaçaria, né? Que nós, enquanto Sim, mulheres palhaças também, nós não poderíamos promover risos. Lembra-se? sim, E eu fiquei lembro. pensando isso para uma cultura que tem um riso lindo, né? Porque o africano tem um riso lindo, uma alegria. Quando você ri assim, eu falo, ah, que delícia. Quando você falou na outra fala sua que a Ifiona, né? Ela tinha um riso tão gostoso que parecia que a gente estava do lado dela, escutando o riso dela. Eu falei, igual você, eu pensei aqui, né? Ah! Então eu fiquei pensando nessas coisas. Isso me incomodou muito, não só no lugar de pensar a mulher, claro que pensando a Sim, mulher dói mais, mas pensando assim, nisso enquanto, na linguagem, enquanto construtora, constituinte da humanidade, sabe? E eu fiquei sim, pensando na escravidão, enquanto eles vieram, quando chegaram aqui, como é que cada um era deportado para um lugar para evitar que sim, tivesse fala, né? E quanto depois a exatamente. musicalidade entrou, agora você falando do teatro negro, e que vocês prezam por entrar na periferia, eu acho isso muito interessante, porque é Sim, preciso de valorizar essa cultura desse lugar de alegria, né? A negritude não é só exatamente. escravidão, a mulher não é Exatamente. só aquela que tem um corpo lindo e é bonita e faz comida gostosa e é forte, não, sabe? E aí também eu trago isso para os dias de hoje, essa violência que ela é repetida, né? A violência do pai Exatamente. por meio de uma imagem divina, Sim, né, da cristã, com Jesus lá branco. Eu até anotei que não podia ser diferente, esse Jesus, né, que não podia ser outra coisa que não fosse o Jesus, e esse pai repete as crueldades que ele viveu na própria instituição que mostra Jesus. exatamente. E eu fico pensando na nossa cultura atual, que é o que a colega anterior falou, que o quanto que nós repetimos esses níveis de violência, sobretudo nesse momento, né? Esse momento Exatamente. por exemplo, uma coisa que está me perturbando muito nesse momento de pandemia, como é que estão os presídios? Né? Pois Como é é, que estão os presídios? E a gente sabe que lá dentro a maioria é negra e está às sim, margens da sociedade, enquanto os marginais da sociedade, né? Então, sim, assim, é isso tudo que o livro traz. Eu não acho que o livro traz uma questão da negritude, eu acho que ele traz uma questão muito mais da humanidade, sabe? Ele sim, toca os humanos, e aí é hora da gente pensar assim, o nosso lugar de privilégio mesmo, sabe? Todo. exatamente. Então você vê Sim, que isso se repete na nossa sociedade. Mas eu quero fazer uma crítica no final que eu até anotei. vamos lá. Claro, é claro que ela traz, a autora traz esses silenciamentos, né, da língua,
Uhum. O silêncio da violência, tem o silêncio da mãe, que faz tudo para as coisas não, para ficar tudo invisível, continuar invisível, nem Sim. invisibilizadas. Mas eu queria que o amor da Kimberly pudesse ter sido um pouco mais feliz, sabe? Porque não, Sim. porque senão fica esse lugar, inclusive esse lugar da mulher que não consegue se realizar no amor. Por que que essa mulher negra não pode ser um pouco mais feliz? Mas Outra você não coisa, acha que entra no lugar da solidão da mulher negra? Porque a mulher eu negra é acho, preterida. A mulher eu negra sei. entende que é. Eu entendi, assim, eu justifica, mas eu queria que tivesse um lugar de mais amorosidade para a mulher negra, sabe? Outra Sim, coisa, junto disso, eu também queria que não só o Jadia, porque ele era pouco mais velho só do que a Kimberly, e ele ficou com esse com esse status de que ele absorveu o feminino diferente, que a tia atingiu ele mais do que a Kimberly. A sim, Kimberly não se empoderou, vamos dizer, vou usar a palavra do momento. A Kimberly mexeu com ela, ela foi, a prima conseguiu dar uma balançada, mas ela sim, voltou ainda com uma certa possibilidade de empoderamento, sim. mas ela não trouxe uma coisa mais concreta. Aí ficou de novo para o homem, sabe? Esse lugar do homem. Entendi. O irmão que meio que pegou os louros. Tem a Lívia Natália tem uma crítica não, uma análise do livro, Exatamente. que ela Aham, fala ela é desse poeta, amor, né? é poeta. Ela fala Sim, dele enquanto alguém que trouxe a ancestralidade e um outro jeito de ser feminino, né? O entendi. irmão. Aí eu pensei, por que esse outro jeito de ser feminina não veio com a Kimberly, mais empoderada, e ele então ficasse lá? Porque basta de homens empoderados, ainda que sejam negros, né? A gente sabe que Sim, mesmo no movimento negro, os homens, não é porque ele está no movimento negro que ele tem uma ideia de não ser um homem tóxico. Porque chega da mulher nesse lugar de não estar feliz no amor, sabe? Aí sim. eu É um entendi tudo que reflexo esse romance. da sociedade, né? É um reflexo da Então, sociedade, é infelizmente. Ah, eu então, acho adorei que as suas considerações. Beijos. Vou falar mais pro pessoal para finalizar. tá bom. Então, beijos, Obrigada pelas suas valeu, considerações. parabéns pela iniciativa. Chimamanda nos trouxe amorosidade no coração e muitas Sim, reflexões para o tempo atual. Beijo para ela, exatamente. tá? Beijo, E viva para você. E para todo mundo. Chimamanda. Tá bom. Tchau. Beijo, tchau, Beijo. Tchau. agradecida. Chegou nos minutos finais para a gente falar. E depois eu vou finalizar falando com vocês, gente, que vai ter mais surpresa. Ei, lindeza! Tava aqui na correria, aqui no centro, mas deu Você pra tá catar um boa, pouquinho garota? dessa. Você tá na rua? Eu tô na rua, eu vim resolver umas contas aqui pra minha mãe. Ó, tô de Sim, máscara, viu? De muito máscara. bem, muito bem. E como é que tá essa live, lindeza? Ai, tá Vou lindo tirar um pouco. demais. A gente está É, quase acabando, né? Nos 5 minutos que finais. Pois é. E aqui, fala se apresenta e fala suas considerações. Você também. te apresento. Então, me chamo Elaisa. Oi, gente, boa tarde aí. Espero que vocês estejam aproveitando e se deliciando com essa live. Mas, infelizmente, não pude acompanhar toda, né? Mas a Chimamanda, ela traz aí uma preciosidade aí pra gente, né? No Hibisco Roxo. E vou falar desse hibisco, quando eu tive contato com ele, me veio num momento tão importante na minha vida, porque me veio nesse sentido de... eu me identifiquei muito com a personagem no sentido da fala, né? Que ela traz muitas subjetividades. Ela dá nomes e ela nomeia as sensações que muitas das vezes nós, mulheres negras, às vezes a gente não tem tanta oportunidade nem vocábulo de dar nomes a essas sensações, a essas Sim, subjetividades, né? E que eu achei incrível dela é essa sutileza e essa subjetividade que ela traz, assim, sabe? Foi algo sim, maravilhoso. E essa força também, né? Por mais que
ela não consegue se posicionar de fato, isso vai acontecendo mais à frente, ou vai acontecendo também ela sentindo esse empoderamento que perpassa pelo irmão dela também, mas ela vai trazendo essas questões, né? E o que eu acho muito também cabuloso na forma como ela escreve, na dramaturgia, são os detalhes. E ela também fala de uma África de várias Áfricas, né? De várias perspectivas sobre a África, mas ela traz essa África que é nossa, essa África que é tão rica, que é tão bela, que é diversa, que são várias etnias, e esse sagrado também, né, do Preto Velho, que é o pai do eu esqueci Eugênio. o nome do pai do Eugênio, e traz essa questão também que o cristianismo, às vezes o nosso corpo preto por si só nos delimita tanto, nos doutrina tanto, que na história perpassa até para a relação, né, do pai e o filho. E que isso só vem acontecer, essa aliança, esse amor, esse carinho, bem entre aspas, logo depois, né, que há o falecimento do pai de Eugênio. E aí vem todo esse lamentar, né, eu preciso velar, eu preciso enterrar meu pai, e ele precisa disso, né? Precisa disso para trazer dignidade também para ele, assim, sei lá, algo doido. A questão do castigo também me deixa muito encabulada. Nossa! A gente cresceu nessa sociedade, né, mana? Que a gente precisa ser castigado, que a gente precisa de uma prenda, porque senão a gente não vai aprender, a gente precisa apanhar. Então isso, há 500 anos atrás, já vem nos acompanhando. E como isso é num lugar muito de submissão, né? Quando ela está em relação ao pai dela, ou a mãe ao pai dela, ou o menino ao pai dela. Então, como é que a gente também carrega essas consequências da escravidão dentro das nossas relações afetivas que a gente constrói com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos irmãos, enfim. E às vezes é mais submissão do que o próprio respeito, né? Exatamente. Eu vejo mais submissão, mas entendendo que eles estão nesse lugar de vítima, né? Do abuso. Sim. Por isso que a gente se identifica tanto com as histórias de mulheres negras. Sim, entende? sim, a gente sabe o que ela está falando. Como é que chama a tia, gente? E Fiona. Tia Fiona. Tia Fiona. Eu amo. Eu amo. Gente, traz um contraste tão maravilhoso, Sim. E uma parte tá a família, outra Nigéria, que bebe da sua grana, do seu ouro, é um outro berço, é uma outra relação, mas ao mesmo tempo, a família que é a mãe, né? A mulher negra, que está à frente de todas as famílias, que não é surpresa pra gente, né? Sim. Ela consegue um lugar de reconhecimento diante da sociedade a partir da faculdade. Ela tem vários acessos com essas leituras e ela traz esse respeito e essa leitura também para os filhos. Então você vê uma criança não, uma adolescente, uma menina de 12 anos argumentar algo assim, no mesmo patamar, na mesma horizontalidade. Super feminista, né? Super feminista. Exatamente. É bonito demais, demais. Você vê que esses acessos que perpassam também é nosso direito. É nosso direito de estar ali, é nosso direito de estar estudando, é nosso direito de passar e de garantir que nossos filhos também têm esse acesso, né? Nossos filhos, irmãos, famílias, enfim, a essas reflexões, né? Para a gente não ser mais na massa, para a gente ser mais, enfim, assim, é bonito demais. Elaisa, tá acabando, meu amor, vou ter que ir embora. Então, gente, na próxima sexta-feira, com o Teatro Negritude, nós vamos conversar sobre esse livro aqui, ó. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.